O estágio supervisionado de Matemática 1, estagiário sou eu, Anderson Gomes Mendes, professor regente Luiz Manuel, professor orientador Fabiano, local e data, o local que a gente se encontra é a data de hoje, né? Processo de ensino e aprendizagem da matemática no 6º e 7º anos no ensino fundamental. Deve priorizar a construção do raciocínio lógico e a compreensão dos conceitos de forma significativa. De acordo com a BNCC, o ensino de matemática deve proporcionar ao estudante a capacidade de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, desenvolvendo autonomia intelectual e competência para resolver problemas em diferentes contextos. Nessa etapa, é essencial que o ensino ultrapasse a simples transmissão de conteúdos e promova situações de aprendizagem investigativas, nas quais o aluno seja protagonista, o professor atua como mediador, incentivando a curiosidade, o diálogo e o pensamento crítico, o uso de situações-problema contextualizadas, permite que os alunos percebam a presença da matemática em fenômenos do cotidiano, tornando a aprendizagem mais próxima da realidade social e cultural do que estão inseridos. A BNCC organiza o ensino da matemática em 5 unidades temáticas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade e estatística, que devem ser trabalhadas de forma integrada e progressiva. O foco deve estar no desenvolvimento de competências e não apenas na memorização de regras e fórmulas. Assim, o processo de aprendizagem torna-se ativo, reflexivo e significativo. O próximo. O uso de recursos tecnológicos, como jogos digitais, aplicativos e softwares educativos, também é fundamental para potencializar o aprendizagem e aproximar o ensino da realidade dos estudantes contemporâneos. Além disso, o ambiente de sala de aula deve valorizar a colaboração, o respeito às diferenças e a valorização das múltiplas formas de aprender, garantindo que os alunos tenham oportunidades reais de sucesso. Em resumo, o processo de ensino e aprendizagem da matemática nos 6º e 7º anos precisa promover o desenvolvimento integral do estudante, não apenas o domínio técnico dos conteúdos, mas também a formação de cidadãos críticos, criativos e conscientes de seu papel na sociedade. Gente, um aluno chega no 7º ano, 6º e 7º ano, a bagagem dele vai depender muito da família dele. Né? Vamos pensar assim, não todo aluno, a BNCC estipula umas regras lá, um aluno, supor, na região do sul-sudeste. Às vezes essa regra que é estipulada lá não é a mesma que se aplica a um aluno da Serra. Né? Um aluno que pega um ônibus 10 horas da manhã, com os pais dentro de casa já todos desmotivando eles. Porque tem muitos alunos que chegam na sala de aula totalmente desmotivados. Entendeu? Uma das teorias que aparece muito é essa. Fulano formou e está aqui trabalhando, ajustando de pedreiro comigo. Não tem essa teoria na mente deles? Por isso, essa norma da BNCC eu acho excelente. Porque não é ensinar o aluno pensando, por exemplo, não que isso não deva acontecer, mas pensando no Enem. Não, primeiro vamos ensinar o aluno para ele aprender para a vida, de acordo com a realidade dele. Não é isso? Vamos supor, mais na frente eu vou falar sobre porcentagens. O aluno vê isso todo dia, todos os dias está presente. Então a gente pode ensinar isso de acordo com a realidade do aluno. Trabalhando na sala de aula, o aluno todo dia, o aluno chegava, toda a época que tinha pequi, o aluno chegava me oferecendo. Professor, vamos comprar pequi? Pronto, era uma maneira de eu trabalhar com o aluno, entendeu? Falava com ele quanto custa.
falava que custava tanto, pedia um desconto, trabalhava a porcentagem, perguntava ao aluno, você sabe quanto você me deu desconto? Você acha que não é tão bom assim, entendeu? Conversava sempre com os alunos, tinha beiju, um beiju de massa, sem gosto nenhum, o aluno levava para vender, era gratuidade do aluno, entendeu? Comprava, entendeu? Comprava para ajudar o aluno, não para comer, né? Mas é a realidade dele. E isso a gente pode trabalhar na sala de aula, entendeu? Porque quando a gente pega a realidade do aluno e traz para dentro da aula, a aula flui com mais vontade, entendeu? Porque o aluno participa, ele sabe que está. Agora eu peguei um conteúdo cheio de regras, né? Pega aqui, pega a matemática, traga ela, só coloca as regras todas em cima aqui do aluno, como se fosse um HD de computador. Esse aluno vai, tudo bem, tem aluno ali que ele vai se preparar, vai decorar as regras, amanhã depois vai fazer a prova e vai tirar 10. Mas se ele só fez aquilo pela prova, daqui 3 meses ele não lembra mais de nada, entendeu? Eu senti por mim, eu passei o ensino médio, depois eu fui ver o que era porcentagem. Quer dizer que o professor não me deu porcentagem no ensino médio? No ensino fundamental? Sim. O professor passou a porcentagem, eu tenho certeza disso. Mas eu não lembro. Eu estava no automático. Fui trabalhar no Banco do Brasil como agente de crédito. Chegou lá, é 30% para fazer o empréstimo do idoso, é 30% em cima do salário mínimo. Como é que eu faço isso? Entendeu? Parti para onde? Para a calculadora. Fiz para a calculadora, fui aprender a fazer porcentagem para poder fazer o empréstimo. A vida que me ensinou. Né? Não foi eu. Na escola, tudo bem, o professor passou. Provavelmente eu passei na prova, porque eu nunca perdi prova de matemática. Mas o que acontece? Eu estava no automático. Não era uma coisa que me trouxe para a minha realidade. A partir do momento que eu necessitei da porcentagem, a partir desse dia, realmente eu precisei. E a partir desse dia eu aprendi. Entendeu? Eu sou formado em pedagogia, entendeu? Fui para o NOPA. Ai, não sabia. Passei os conteúdos, porcentagem de aplicações na prática, probabilidade de experimentos aleatórios, pesquisas estatísticas, censitária e amostral, médias e amplitude, construções de gráfico com LibreOffice, duração, 2 ou 3 aulas. Aqui estão as habilidades a serem desenvolvidas. A 02 resolveu e elaborar problemas que envolvem porcentagem, incluindo o uso de calculadora. Gente, se o aluno aprende porcentagem na calculadora, para ele aprender com papel não passa. Entendeu? Eu mesmo faço a porcentagem na calculadora, eu não faço de forma usando aquele símbolo. Eu faço como eu faço no papel. Entendeu? 3% de 15. Eu faço na calculadora. 3 vezes 15 dividido por 100. Interessante a forma, né? Eu não faço direto, colocando a porcentagem lá e me dá o resultado. Eu faço como se eu aprendi no papel. Passei para a calculadora do jeito que eu faço no papel. 34. Calcular a probabilidade de eventos aleatórios simples, utilizando estratégias diversas. 35. Coletar, organizar e interpretar dados por meio de tabelas e gráficos, reconhecendo a diferença entre pesquisa, censitária e amostral. 36. Calcular e interpretar medidas de tendências centro, média e de dispersão amplitude. Metodologia a ser desenvolvida. Antes de iniciar a aula, a gente tem uma conversa com os alunos para saber qual é a bagagem dos alunos, né? O que é que os alunos sabem, como eles podem desenvolver, explicando. Não é o momento que a gente vai usar para corrigir o aluno, entendeu? Esse momento a gente vai usar para ouvir o aluno. Ele vai sair cada absurdo, mas não estamos aí para julgar. Entendeu? Conversa inicial sobre as situações do cotidiano envolvendo porcentagem, promoções, impostos e juros. Lembra do Pequi? É uma boa maneira de você lembrar o aluno quando ele der um desconto, né?
e que você colocou, e eu nem. Está vendo? João, como o seu pequeno estava lá tão bonzinho, eu coloquei que o cara estava bem. Entendeu? Aí ele vai se justificar, né? Mas eu dou desconto. Apresentação de exemplos práticos para despertar o interesse. Exploração 30 minutos. Explicações dos conceitos de porcentagem, cálculo manual e com calculadora. Com calculadora, gente. Tem a diferença. Hoje eu acho que no kitzinho do Fundamental 2 já vem a calculadora, entendeu? Só que no outro dia, dificilmente a gente vê ela mais na bolsa deles. É poucos alunos que tem, entendeu? Eles querem usar o celular. Você está dando a aula e fala para o aluno, usa a calculadora. Eu posso usar o celular? Pode, usa. Você passar por trás dele e você vai ver, ele está lá no Instagram, viu? Desse. Introdução à probabilidade de experimentos simples, dados e moedas. Gente, olha um assunto bom, probabilidades com dados e moedas. A probabilidade é uma maneira boa, por exemplo, com a moeda. Você joga uma moeda para cima e pergunta ao aluno qual a probabilidade de dar cara, né? Cara e coroa, qual a probabilidade de dar cara? É de uma para duas, não é? Moeda ou é uma, ou é cara ou é coroa, são duas opções. Dados, você joga o dado, qual é a probabilidade de cair o número 5? O aluno tem que saber que o dado tem 6 lados. Então, é de 1 para 6. Explicação sobre pesquisa censitária e amostral. A pesquisa censitária a gente pode usar o censo em geral. Falar para o aluno de 10 em 10 anos não tem uma pesquisa do governo que conta a população. Essa pesquisa ela passa em todas as casas e conta todo mundo. Entendeu? É uma pesquisa, o resultado é mais exato, é exato. É quase sem falha, porque é uma pesquisa censitária. Já a amostral, ela tem tendências a erro, porque ela pega uma parte da população, faz uma pesquisa e como se fosse a toda aquele grupo. Essa pesquisa pode ser feita na própria sala de aula, pode ser feita no próprio colégio. Atividade prática, 50 minutos. Alunos realizam pesquisa amostral simples, exemplo, esporte favorito da turma, hábito de estudo, registro dos dados coletados, construções de tabelas e gráficos usando o LibreOffice Cálculo. Esse LibreOffice Cálculo, gente, ele é o Excel, entendeu? Só que ele na versão gratuito. Eu acho que a gente não é muito familiarizado com ele, porque ele é mais introduzido ao Linux, e não a gente usa mais o Windows, entendeu? Mas é como se fosse o Excel. Cálculo de média e amplitude de dados coletados. Cálculo de média por exemplo, um aluno do esporte favorito. Vamos supor, 4 diz que gosta de futebol, 2 diz que gosta, 6 diz que gosta de basquete, e 2 diz que gosta de tênis, entendeu? Ensinar para o aluno a média, você soma tudo, e depois divide pela quantidade que foi, né? 2, 4, 6, divide pelos 3, você vai achar a média. A amplitude dos dados coletados. O fechamento, 15 minutos do fechamento, discussão dos resultados e interpretações de gráficos, né? O gráfico pode ser feito no próprio lousa, no quadro, né? Ou na planilha. Relação e educação financeira e tomada de decisões baseadas em dados. Relação de educação financeira e tomada de decisões baseadas em dados. Esse aqui é um excelente, entendeu? Porque quando a relação financeira, eu ouvi alguém comentando aí meio sobre CDB, LCA, LCI, né? Quando você entende e pensa pelo bolso, você não tem um prejuízo, se deixa de investir em poupança, né? Revisão dos principais conceitos trabalhados e fazer um apanhado geral para ver o que é que foi aproveitado pelos alunos. Recursos de dados, calculadores, notebook, laptop, laboratório de informática, colégio que tiver, né? LibreOffice,
louças e pincéis, dados e moedas, papel e caneta. Avaliação. Participação ativa da discussão. Avaliação, gente, eu costumo gostar de avaliar o aluno assim, porque aquela avaliação que você pega uma prova e coloca lá, isso para mim não é avaliação, não. Entendeu? Tudo bem, a escola exige que você faça isso, mas eu particularmente não gosto de avaliar o aluno assim. O aluno se avalia ele assim. Quando começou o ano letivo, né? Você viu como é que o aluno está? Na sua percepção, o aluno teve aluno de desempenho? Teve. Então, se teve aluno de desempenho, você está no caminho certo. Não é não, Luiz? Agora, a prova em questão tem a questão do estudo para o momento. Você vai ensinar o aluno a estudar só para a prova. Entendeu? E aí, ele não precisa. Participação ativa nas discussões de atividades. Participações ativas nas discussões de atividades. Meu Deus, tem tanto aluno. Você pega uma sala com 20 alunos, tem 10, 15 alunos que você não escuta a voz dele para lhe ajudar nesse momento. Nunca. Não, a voz você escuta, né? Ele estava conversando, bagunçando, reclamando. Mas quando é para participar, tá? Silêncio. Se você quer um silêncio na sala, você pede a participação do aluno. Não é isso? Resolução correta de cálculo de porcentagem e probabilidade. Uso adequado de tecnologia. Coitado, tem professor que não tem como usar, né? Não sabe usar. Tem um sistema agora que foi lançado, que é a caderneta eletrônica mesmo. O que tem de professor perdido? Pedindo ajuda. Capacidade de argumentar com base em dados coletados. Por quê? Quanto mais conteúdo você absorve, mais capacidade você tem de argumento, né? Mais facilidade você tem para argumentar. Vem, Luiz? As referências está aí, né? Que era a BNCC priorizada. Gente, minha apresentação foi essa, espero que tenham gostado. Fiquei um pouco nervoso, que é normal, né?